Queridos, olá, tudo bem? Estamos iniciando a correção do nosso tema 7, já a metade desse percurso é de livro 1, um tema bastante importante porque ele introduz o aluno no mundo das ligações químicas, que é um universo bastante rico, robusto e complexo também, diga-se de passagem, pois esse é só o começo, pensemos assim, dessa estrada acerca das combinações atômicas, particularmente falando. E em se tratando de combinações atômicas, vocês vão perceber nesse tema justamente muitas questões que trarão algumas possíveis confusões sobre quando é molécula, quando é ligação atômica. Então, todas essas perguntas que emergem quando você tenta resolver essas questões, a gente vai tentar elucidar, vai tentar desenvolver, vai tentar esclarecer aqui para você não ter dificuldades acerca desse tema que é tão importante e que a URGS adora, bem como o Enem. Então, vamos lá, acompanha comigo agora, vamos passar aqui para a correção no livro, né? Agora foi? Foi. Ó, comecemos então com a questão de número 1, tema 7, página 143, que diz assim: um exemplo de substância química com ligação covalente polar é... Bom, pessoal, para você responder a isso, basta você ir até o nosso cartãozinho. Aqui a gente tem os cartões da aula passada, né? Então deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu pegar os cartões aqui para ti. Deixa eu ver se eu acho. Ah, prontinho, tá aqui, ó. Aqui estão os cartõezinhos da aula passada, não é? E o primeiro cartão que o professor trouxe para você é justamente esse, sobre quais são as ligações atômicas possíveis, baseados nos elementos que você tem na tabela periódica, né? Quais são as possíveis combinações atômicas que nós podemos ter. E você pode ter metálica, você pode ter iônica, você pode ter covalente. Metálica quando houver apenas não metais, desculpa, iônica quando houver metal com não metal e covalente quando for apenas não metais. Agora, uma coisa bem importante de se falar sobre a ligação covalente é que essa ligação covalente, ela pode ser polar ou apolar, como você está vendo aqui no vídeo. Ela vai ser apolar quando você tiver ametais iguais e vai ser polar quando você tiver ametais diferentes. Isso é extremamente importante porque é muito perguntado nas questões e é uma confusão bem comum. Então, se você está procurando uma ligação covalente, a primeira coisa que você tem que procurar é uma ligação entre não metais. Então, você vem aqui e já destaca covalente e já escreve embaixo ametais, porque é isso que você está procurando. E se é uma covalente apolar, como ele está te pedindo, você precisa de ametais iguais. É isso que você vai procurar nessa questão. Então, brometo de sódio, sódio é um metal, e por ser um metal não pode fazer ligação covalente, tem que fazer uma ligação junto com a metal iônica. Então, eu vou escrever aqui, ó, I de iônica. Metano é o CH4, são dois ametais, no entanto, você tem ametais diferentes, distintos, você quer ametais iguais. Monóxido de carbono também, é carbono com oxigênio, então são dois ametais diferentes, distintos. Portanto, você tem uma ligação covalente polar e não apolar. E prata metálica só pode ser uma ligação metálica. Vou escrever um M aqui de metálico para você associar. Deste modo, só sobra como resposta certa, justamente aqui a letra C, né? Então, eu vou puxar a flechinha aqui na letra C, onde fala em cloro. Cloro é o Cl2, você tem dois ametais iguais, e é isso que você precisa para ter uma ligação covalente apolar. Tudo bem? Pois bem, ametais diferentes, ligação covalente polar, ametais iguais, ligação covalente apolar. Tudo bem? Resposta certa da questão 1, letra C. 2. Análise dos dados da tabela em relação às forças de interação entre as unidades constituintes dos sólidos está apresentada, né? A ordem crescente das forças. Então você pega seu estabilo e destaca a ordem crescente das forças de interação. Ora, para você fundir um material, você precisa fazer com que as partículas desse material se agitem mais e se separem. Deste modo, quanto mais energia você fornecer para promover essa separação, isso lhe indicará a força da união. Mais unidas as partículas estarão. Por exemplo, ó, vou fundir aqui para você alguns materiais. Vamos pegar aqui no FET e vamos fazer aqui a fundição, ou seja, o derretimento. Você começa a esquentar, as partículas se agitam mais, como você está vendo, e elas se separam.
Simples assim. Se elas se separarem com pouca energia fornecida, é porque elas estão unidas fracamente. Então a força de interação é fraca. Agora, se elas precisarem de muita energia para se separarem, é porque elas estão unidas fortemente. E se elas estão unidas fortemente, a interação é forte. Então, em poucas palavras, você enxerga qual é a interação, vide ligação, né? Forte ou fraca, pelo ponto de fusão. Quem tem o maior ponto de fusão vai apresentar a maior força de união entre as partículas. Quem tem o menor ponto de fusão, a menor força de interação entre as partículas. Portanto, basta você colocar em ordem crescente dos números. O menor aqui, obviamente, é o metano. Então, essa interação aqui do metano é a mais fraca, porque é o menor ponto. Depois do metano vem a prata, né, que é o 962, então vem a ligação metálica. Depois da ligação metálica vem o fluoreto de cálcio, né, porque tem um penúltimo na escala crescente, né, então o segundo maior ponto de fusão. E o maior ponto de fusão, veja só, é a sílica, que tem ali, enfim, 1610. Portanto, em poucas palavras, se você quer medir as forças que unem as partículas, basta você ver as temperaturas de mudança de fases, porque essas temperaturas vão indicar o quão fortemente essas partículas estão unidas. Se a temperatura de fusão é alta, a força de união é alta. Se a temperatura de fusão é baixa, a força de união é baixa também. Tudo bem? Então, resposta certa precisa ser 2, 4, 1 e 3, para finalizar. 2, 4, 1 e 3, letra C. Resposta da questão 2, letra C. 3. Ao reagir a substância pura A com a substância pura B, numa reação de síntese, obteve o produto C. Tá, então você fez, ó, A mais B dando C. E o produto C apresenta as seguintes características. Ele é solúvel em água, conduz corrente elétrica, isso é bem importante, ó. Conduz corrente elétrica quando em solução aquosa ou fundido, e aí já matamos a questão. E é sólido a temperatura ambiente. Pessoal, basta você pegar aqui, querido, o seu cartãozinho sobre ligação iônica, que tem exatamente isso descrito. Ó, altos pontos de fusão e ebulição, como você está vendo aqui, vou marcar para você, ó, tá vendo? Altos pontos de fusão e ebulição, e conduzem corrente elétrica apenas aquosos ou fundidos, como você está vendo. De que ligação estou falando? Só pode ser ligação iônica. Bem fácil, bem simples. Questão 3, resposta certa, letra A. 4. O cloreto de cálcio é um composto iônico que apresenta a fórmula CaCl2. Então você escreve CaCl2. Lembrem que o cálcio ele se encontra na segunda coluna e o cloro na coluna 17. Deste modo, o cálcio vai apresentar 2 elétrons de valência e o cloro apenas, apenas não, 7. Falta-lhe apenas 1 para completar o octeto. Então vamos colocar aqui as flechinhas para você ver aqui a distribuição dos elétrons de valência e também as cargas do cálcio, pois fizemos esse exemplo exatamente em aula para você ver. Cada cálcio fica com uma valência mais 2 e cada cloro fica com uma valência menos 1. Portanto, o cálcio vai ficar com um total de 18 elétrons e cada cloro que tem 17, como cada qual ganhou um elétron, cada um dos cloros ficará com 18 elétrons. Então, o número total de elétrons do cátion e o número total de elétrons do ânion são, respectivamente, veja, se o cálcio doou 2 elétrons e cada cloro recebeu 1, o cálcio tinha 20, deu 2, fica com 18, e o cloro tinha 17, ganhou 1, fica com 18. Resposta certa da questão, 18 e 18. Caso você se pergunte, mas e como é que eu vou saber que o cálcio tinha 20? Querido, basta você procurar o número atômico de cada um desses elementos. Até a tabela, você vai até a tabela e na tabela você descobre o número atômico de cada um deles. Tudo bem? Questão 5. Vamos dar uma olhadinha aqui na 5. O elemento X que apresenta a distribuição eletrônica tal. Vamos contar quantos elétrons tem esse elemento X. 2 mais 8 dá 10, mais 8 dá 18, mais 2
dá 20. Então, esse elemento X só pode ser o cálcio, que é o elemento de número atômico 20, justamente. Então, fala-se sobre o cálcio. Vamos lá. Forma com halogênio Y um composto molecular. Já está errado. Se o cálcio é um metal e você combina um metal com um halogênio, metal com ametal dá ligação iônica e não covalente posteriormente molecular. Ligação iônica. Lembrando que o único tipo de ligação que pode gerar moléculas é a ligação covalente. Só a ligação covalente é capaz de formar este grupo de átomos que fica separado dos outros grupos, chamados de moléculas. Se houver alguma dúvida, peço que você resgate ali a aulinha de ligação covalente, onde o professor enfatiza muito isso no final da aula. Tudo bem? Com um calcogênio. Calcogênio é um elemento da coluna 16. Forma um composto iônico, tá certo? XZ, tá certo. Se você ligar um cálcio, que tem 2 elétrons de valência, com um oxigênio, por exemplo, que tem 6 elétrons de valência, ó, olha para cá, não sei onde é que tá, né? Você vai ter um cálcio dando 2 elétrons e um oxigênio recebendo 2. Portanto, fica certinho, um cálcio satisfaz um oxigênio, proporção de 1 para 1. Se você quiser usar aqui a regrinha da tesoura também é super fácil, dá para você fazer assim, ó, passo 2 para cá, passo 2 para lá, e aí você vai ter cálcio 2, oxigênio 2. Se você tem 2 cálcios para 2 oxigênios, você pode simplificar, a menor proporção inteira vai ser um cálcio para um oxigênio. Porque um cálcio quer doar 2 elétrons e um oxigênio precisa receber 2. Portanto, a proporção fica certinha, resposta certa, letra B. Ok? O hidrogênio é forma um composto molecular com cálcio. Não, pessoal, hidrogênio é não metal. Não metal com metal forma um composto iônico e não molecular covalente. Tá errado. Um metal alcalino forma um composto iônico. Não. Metal com metal forma uma substância metálica e não iônica. Lembrando que o X é justamente um metal. E X cálcio metal ligado com um halogênio R forma um composto covalente molecular. Tá errado. Você sabe que metal com ametal, halogênio é um ametal, tem que formar iônico e não molecular covalente. Então, resposta certa da questão, letra B, com calcogênio, que é um elemento da coluna 16, tipo oxigênio, por exemplo, vai formar um composto iônico de fórmula XZ. Ok? Vamos para a próxima questão, então, questão de número 6. É uma questão bem fácil também, bem simples, e que vai lhe questionar sobre condução elétrica, tipo de ligação, mesma coisa que se pergunta até então, ou se perguntou até então. Questão 6 diz assim: o quadro abaixo apresenta propriedades de 3 substâncias designadas genericamente por A, B e C. Substância A, B e C. E aí começa: condução de eletricidade no estado sólido. Só AB conduz. Pessoal, quem é que tradicionalmente conduz eletricidade no estado sólido? Aliás, nós conversamos sobre isso numa aula já passada de tabela periódica, onde o professor dividiu a tabela para você e lhe disse o seguinte: ó, esse lado é o lado dos metais. E os metais são excelentes condutores térmicos e elétricos, como está aparecendo aqui no vídeo para você, aqui do ladinho, tá vendo? Excelentes condutores térmicos e elétricos. Então, se conduz eletricidade no estado sólido, só pode ser um tipo de ligação, ligação metálica. Então você já sabe de antemão que o B tem que ser um metal. Vou escrever aqui, ó, metal do ladinho do B, para eu não me esquecer. E eu já vou riscar todas as alternativas que não tem como segundo possível hipotético componente um metal. Risquemos juntos a letra A, porque eu preciso de um metal no segundo componente. Risquemos a letra B, risquemos juntos aqui a letra D, e você vai ficar só com esse movimento entre duas alternativas, C e E. Continuemos.
condução de eletricidade no estado líquido, ou seja, quando fundido. Metais conduzem também porque são excelentes condutores, mas tem um outro tipo de composto que conduz restritivamente apenas quando fundidos, ou seja, quando transformados em líquidos, de sólido para líquido, né? Ou quando em solução aquosa. E esses compostos são chamados de compostos iônicos. E você vê que o C, ele conduz quando fundido, estado líquido, né? Ou seja, significa que o C só pode se tratar de um composto iônico. Então, se o C é iônico, vamos ver o que você tira. Ó, você já arrisca aqui a letra C, porque hexano é um composto orgânico, C6H6. Desculpa, ele falou hexano, né? C6H14. O hexano é aquele chamado hidrocarboneto, onde você tem 6 carbonos enfileirados. Vou mostrar aqui para você, rapidamente. Prontinho. Deixa eu ver aqui agora. Fechou? Deixa eu só limpar aqui para ti. Ok. Ó, vamos fazer um hexano para você aqui, ó. Tá aqui o hexano. Você vai ter o quê? 6 carbonos enfileirados desse jeito. Assim. Deixa eu colocar desse modo. Só porque eu quero mostrar rápido, aí a gente se tranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, ó, você tem 6 carbonos. Aqui você tem carbono, aqui você tem carbono, carbono, carbono. Desse modo, né? C6H14. Então, é um composto orgânico e, por ser um composto orgânico, ele é formado somente por não metais. E se ele é formado somente por não metais, ele não pode ser um composto iônico. Deste modo, resposta certa, letra E. Porque cloreto de magnésio, independentemente do conhecimento acerca da fórmula, você sabe que cloreto tem cloro e magnésio tem magnésio. Então você pode depois, ali com a regrinha da tesoura, fazer a fórmula do cloreto de magnésio, que é magnésio mais 2, cloreto menos 1, passa para cá, passa para lá, você pode formar a fórmula, mas independentemente disso, você sabe que cloreto de magnésio tem que ter cloro com magnésio, magnésio e cloro, e cloro é a metal, magnésio é metal, metal com no metal, ligação iônica. Tudo bem? O naftaleno é um composto orgânico também, é a popular naftalina, aquele que você desenha desse jeito, assim, perdão, com as bolinhas dentro. A fórmula dele é C10H8, essa é a fórmula do naftaleno. E o naftaleno, obviamente, é formado só por carbono e hidrogênio. Deste modo, é um composto orgânico, covalente, que não conduz eletricidade no estado sólido, não conduz eletricidade no estado líquido e tem pontos mais baixos do que o habitual. Você pode perceber que compostos iônicos e metálicos, obviamente, têm pontos elevados. Afinal, por exemplo, a substância que tem o maior ponto de fusão é o tungstênio, que é um metal. Pessoal? E os compostos covalentes, como já havia sido discriminado lá no cartãozinho, se você não lembra, você coloca aqui para você. Ó, o cartãozinho de covalente, tá ali. Eles possuem baixos pontos de fusão e ebulição, como você está enxergando aqui em cima. Tudo bem? Ó, tá ali. Baixos pontos de fusão e ebulição. Certo, queridos? Então, resposta da questão de número 6, letra E. 7. Os sistemas fio de cobre, solução de sulfato de cobre, cloro sólido fundido, cloreto de sódio fundido, são condutores de eletricidade. As partículas responsáveis pela condução de cada sistema são... Bom, no caso do fio de cobre, você tem... a gente vai trabalhar isso agora na ligação iônica, né? Mas o que acontece no caso dos metais é que, por serem muito grandes, eles formam uma coisa chamada de mar de elétrons. Ao redor dos seus átomos metálicos, desse jeito, ó, você vai ter cobre... Vamos supor que você tem um fio de cobre, como ele fala ali, né? Cobre, 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 cobre. Como todos os átomos de cobre são átomos bastante grandes, pois são metálicos, eles acabam literalmente liberando seus elétrons e formando uma estrutura que parece um mar de elétrons. Os elétrons ficam soltos e eles acabam sendo conduzidos de um lado para outro, de uma DDP, como a gente chama, para outra, né, por diferenças de potencial. Isso faz com que haja um fluxo de elétron e uma facilidade de corrente elétrica.
Agora, se essa minha explicação não ficou clara, é muito fácil acertar a questão pelo resto. Porque você vai ter solução aquosa de sulfato de cobre. Você tem metal, você tem não metal. Metal e não metal, cobre e sulfato, mesmo que você não lembre o que é sulfato, ele escreve para você ali do lado. Né? Então você tem metal e não metal é íon. Então quem faz a condução da corrente elétrica na segunda são os íons, porque é uma ligação iônica. E quem faz a condução da corrente elétrica na terceira também são íons, porque você tem sódio, que é um metal, e cloro, que é um não metal. E metal com não metal dá ligação iônica, e os íons soltos é que conduzem corrente elétrica. Então, íon, íon nas duas últimas, e a primeira a gente vai reforçar na aula de número 9, que é a aula onde a gente vai abordar a ligação metálica, são os elétrons livres que ficam nas estruturas metálicas. Tudo bem? Resposta certa, então, da questão 7, letra A. Questão 8, né? Considere de A até D, né, pessoal? Aqui foi aquele grande clássico problema da formatação. A até E. Prontinho. Assinale a alternativa que apresenta substâncias com ligação iônica. Vamos lá. Iônica é metal com não metal. Então você risca a letra D, porque boro é um não metal. Ah, mas boro não é exceção? Não, não, querido. Boro é não metal, ametal. Tira ele dali. Aí já diminui bastante, diminui uma, né? Perdão. Ligação covalente polar. Covalente polar é com ametais diferentes. Então, oxigênio e oxigênio são ametais iguais. E lhe restam 3 alternativas ainda, ok? Covalente apolar tem que ser com ametais iguais. Risca a letra B, porque CH4 são ametais diferentes, e fica com as outras duas. E ligação metálica, que tem que ser estritamente entre metais, e aí você pode riscar o silício e o carbono, porque tanto silício quanto carbono são ametais, e por serem ametais, tem que estar fora dessa possibilidade. Resposta certa dessa questão, que é bem boa, letra E na questão 8. Tudo bem? 9. Entre os compostos abaixo, formados pela combinação química de elementos do grupo 14 e 16, o de maior caráter iônico é. Essa questão é bem boa porque você responde ela usando aquela nossa última parte da aula 7, onde o professor falou de caráter iônico e caráter covalente. Veja, observem que, primeiro, para ter um grande caráter iônico, você precisa ter uma ligação iônica, que é, obviamente, uma ligação entre um metal e um não metal. Com isso, você já risca a letra B e a letra C, porque carbono e enxofre são ametais, e silício e oxigênio também são ametais. Agora, você precisa lembrar para onde cresce a eletropositividade e para onde cresce a eletronegatividade. Porque é isso que você vai ter que acompanhar. Você vai precisar, na coluna 14, do elemento que se encontra mais para baixo. E o elemento da 14 que está listado nas alternativas que se encontra mais para baixo é o chumbo. Já na 16, você vai precisar do elemento que está mais para cima. E na 16, o elemento que está mais para cima é o oxigênio. Deste modo, você consegue unir o mais negativo com o mais positivo. Ou seja, você consegue unir a ligação mais iônica. Porque a ligação iônica é a ligação que ocorre entre um cátion, metal positivo, e um ânion, a metal negativo. A gente sabe que o caráter metálico cresce para baixo e para a esquerda, e o caráter ametálico para cima e para a direita. Então, quanto mais ametálico o metal for e mais metálico o metal for, mais iônica vai ser a ligação. Quanto mais distantes os metais e ametais estiverem, mais iônica será a sua ligação. Tudo bem? Então, resposta certa dessa questão, letra A. Questão 10. Nas substâncias CO2, CaO, C e CSF, os tipos de ligações são. Bem fácil a questão, né? CO2, ametal com ametal. Ametal e ametal só pode ser covalente. Então você já risca a C e a D. Cálcio e oxigênio, metal com ametal.
Metal e ametal só pode ser iônica. Então você já risca a letra A, desculpa, a letra B e a letra E. E já acabou a questão. Com um movimento. Basicamente. 2, para não mentir. Apenas carbono, apenas ametal, covalente. Césio e flúor, metal césio, não metal flúor, ligação iônica. Resposta da questão, letra A, covalente, iônica. Questão bem fácil, bem acessível, típica questão que a gente não perde na prova em hipótese alguma. Questão 11. A coluna da esquerda abaixo apresenta 4 tipos de substâncias sólidas e a da direita 5 exemplos dessas substâncias. Associe adequadamente todos os itens da coluna da direita aos respectivos itens da coluna da esquerda. Então vou aumentar aqui. Olha como a gente resolve essa questão em pouquíssimos movimentos. Ligação metálica. Precisa só de metal. Então a única alternativa que tem apenas metal é a letra A, é o cromo, né? Então você coloca um aqui. Sabendo que o penúltimo tem que ser cromo, você já fica entre 2 alternativas, só com um movimento. Iônica. Iônica tem que ser metal com não metal. Sódio é um metal, flúor é um não metal. Sódio com flúor, ligação iônica. Começa com 2, já acabou a questão. Sílica. Pô, não sei o que é sílica, professor. Conversamos muito sobre isso. Tanto que eu coloquei nos elementos importantes aqui para você, o silício, como você pode ver aqui, que forma o quê? Sílica. Tá? Ele é muito importante, cai demais. Tem que saber que sílica é SiO2. Silício é não metal, oxigênio é não metal com não metal, forma covalente. Grafite é só carbono, só não metal, covalente. E, queridos, a glicose, ela tem dentro da sua molécula ligações covalentes. No entanto, quando você tem uma glicose, que é um C6H12O6, interagindo, dá uma olhadinha aqui ou aqui, ó, não sei, com outra glicose, outro C6H12O6, você tem uma molécula, ó, deixa eu colocar aqui, ó, essa molécula interagindo com essa. E essa interação que acontece entre elas é uma interação entre moléculas, então chamamos de molecular. Já a ligação que acontece entre o carbono, os hidrogênios e os oxigênios é uma ligação atômica. Né? Conversamos sobre isso já. Ó, quando você pega a água, essa é a água, né? Essa ligação aqui, pessoal, deixa eu aumentar aqui para você ver. Ó. Essa ligação aqui é uma ligação entre átomos. Ó. Essa aqui, tá vendo? É uma ligação entre átomos. Deixa eu trocar a cor ali para você ver. Isso é uma ligação atômica, covalente polar. Agora, a ligação que ocorre entre esta água e esta outra água aqui, ali, fechou? Essa ligação aqui que ocorre entre as águas, deixa eu botar de verde aqui, ó. Prontinho. Assim, ó. Entre esta água e esta água aqui, ó, essa interação que ocorre aqui, é uma ligação entre moléculas. E uma ligação entre moléculas a gente chama de molecular. Tudo bem? Na aula de número 8, que é a nossa aula de amanhã, de quarta-feira, na verdade, a gente vai trazer muito dessa explicação, porque é a aula só sobre ligação molecular. E outra coisa, pessoal, veja, eu coloquei aqui no nosso cartão algumas exceções, ó. Formam moléculas. Exceções: grafite, diamante, grafeno. Vamos ressaltar, ó. Grafite, diamante e grafeno. Então, dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Ali, tá vendo? Ó, a sílica tá aqui. Eu apontei para você a sílica. A sílica tá dentro desses exemplos. Tá vendo? O grafite também tá dentro desses exemplos, que são exceções de ligações covalentes que acabam não formando moléculas. Então, resposta certa dessa questão, aqui vai a ligação molecular, que é a 3.
2, 4, 3, 1 e 4, resposta letra C, nem precisava cair nesse dilema do molecular e do covalente. 13. Nas Olimpíadas de Los Angeles, alguns atletas se recusaram a nadar em piscinas tratadas com cloro, pois as impurezas presentes na água formam cloraminas, que são agressivas ao ser humano. Atualmente, o ozônio é usado no tratamento das piscinas de competição do mundo. O ozônio é um dos alótropos do oxigênio. Trata-se de uma substância química, veja, ozônio, O3, é uma substância química de ligação entre não metais. E se é uma ligação entre não metais, você tem ligação molecular, covalente, não iônica, né? Risquem aqui iônica. Macromolecular também é uma coisa que você usa para polímeros, né? Não para isso uma molécula simples. O ozônio é pequenininho, é uma substância simples, não é nem uma molécula complexa ou composta, que possui na sua ligação uma ligação dativa e uma ligação dupla. Então essa questão ela já é um pouco mais antiga, né? Pelo menos a leitura dela é antiga, que pergunta como o ozônio é formado. O ozônio, por ter ali 2 oxigênios, ficaria assim. O oxigênio central expandiria o octeto, ele não forma um ciclo, ele fica exatamente desse jeito. O oxigênio central expandiria o octeto e a gente teria aqui um par de elétrons livres, né? E óbvio que se você for mais a fundo, hoje em dia tem outras representações de ressonância que são um pouquinho diferentes. Eu não vou entrar nesse mérito para fugir um pouquinho do nosso objetivo. Antigamente se representava o ozônio assim, ó. Ligação dativa, que era essa flechinha que eu falei para você, que representa aqui um dos oxigênios, cede o elétron para o outro, parzinho de elétrons, sem pegar nada em troca. Mas é uma representação velha, mais antiga, a gente não usa mais isso atualmente. E atualmente, né? Então, essa questão vai lhe dar uma ligação dativa e uma ligação dupla para poder fechar justamente os elétrons dos oxigênios das pontas. Portanto, o ozônio tem como ligação uma ligação molecular e uma ligação dupla junto com uma dativa. Atualmente você responderia 2 duplas e o oxigênio central expandiria o seu octeto. Tudo bem? 13. Apreciadores de arte observaram que famosas telas do pintor Van Gogh estavam mudando de cor, com efeitos mais pronunciados dos tons de roxo que passavam a azuis e nos vermelhos que estavam desaparecendo. Químicos descobriram que o problema ocorre com o óxido de chumbo, ali o óxido de chumbo 4, né? Na verdade não é o óxido de chumbo 4, é um óxido duplo de chumbo, presente no pigmento das tintas. Quando exposto à luz e ao gás oxigênio, uma série de reações consecutivas forma o pigmento em outros compostos de chumbo, que são esbranquiçados, fazendo com que a tinta original perca seu tom característico. Entre os compostos presentes, é possível encontrar. Aí você tem ali uma lista de compostos que estavam no pigmento da tinta. Assinale a afirmação correta sobre essas substâncias. A. As substâncias 3 e 5 são moleculares. Pessoal, para ser molecular não pode ter metal. E a 5 tem metal, chumbo. Então não pode ser molecular. Simples assim. Se tem metal e não metal, tem que ser iônica. Ponto. Tá errada a letra A. Substâncias 1 e 3 são apolares com baixos pontos de fusão, de ebulição. Não, só um pouquinho. A 1 é iônica, pessoal, porque ela tem metal e não metal. E a 3, tudo bem, é uma substância molecular, mas a 1 é uma substância iônica. E se ela é iônica, você não classifica como polar ou apolar. Tá bem errado. Todo composto iônico é formado por íons. Então, naturalmente, tem polos. Não existe o pode ou não haver polos numa ligação iônica. Toda ligação iônica sempre vai ter polos. C. Apenas a 4 é considerada uma substância iônica. Não, querido. A 1 é iônica porque tem metal com não metal, 2 também, a 4 também e a 5 também. Então, você tem 4 substâncias iônicas dentre as 5. Tá errado? Errado aqui. As substâncias 2 e 5 apresentam chumbo em diferentes estados de oxidação, que são chumbos em diferentes NOx.
Não sei responder isso. As substâncias 4 e 5 são insolúveis em água. Bom, essa questão ela mesclou um pouquinho de outras matérias, como NOx e como principalmente a parte de inorgânica, e você requereria disso para responder essa questão, né? Então, 3 alternativas das 5 você responderia com o seu conhecimento de ligações químicas, e as 2 últimas requereriam outras matérias da química. Portanto, vamos fazer uma prévia de conhecimento para você, tá? Substâncias 2 e 5 têm chumbo com diferentes estados de oxidação. Ó, você já consegue fazer isso com a regrinha da tesoura, porque você tem PbOH. Então você passa, deixa eu botar aqui para cima, o 2 para cá e o 1 para cá. Isso vai te dar Pb mais 2 e OH menos. Lembrando que numa ligação iônica sempre o primeiro elemento é o cátion e o segundo é o ânion. Tudo bem? Então você pode usar a regrinha da tesoura para saber quais são as cargas dos cátions e ânions formadores. E ali você tem um chumbo mais 2. Nesse momento, é o momento onde infelizmente você precisaria... Opa, até peço perdão, né? Eu fiz o errado, eu fiz o 4. A professora é bem burro. Vou fazer o 2 aqui para você. Chumbo e oxigênio. Bom, seria fácil também, né? Porque o chumbo tem carga mais 2 e o oxigênio menos 2. Então, se você tem um chumbo para um oxigênio, é porque você tem chumbo 2 com oxigênio 2, um chumbo para um oxigênio. Carga do chumbo mais 2. Agora, infelizmente, você teria que saber do carbonato, né, pessoal? Que é um estudo, como vocês já acabaram o ensino básico, a gente já conversou muito sobre alguns íons importantes ao longo de nossa estrada no ensino básico. E eu sempre comento com vocês, sulfato, nitrato, fosfato e carbonato, você tem que saber. E esse aqui é o carbonato. Ele é um ânion bivalente, tem carga menos 2. Então, se você tem um chumbo mais 2 e um carbonato menos 2, você vai ter um chumbo com um carbonato. Desse modo, NOx, ou carga do chumbo, vai ser NOx ou carga mais 2. Assim como NOx ou carga do chumbo aqui no óxido de chumbo. Portanto, a letra D está correta. Ambos apresentam, errada, né? O mesmo NOx, ou seja, o mesmo estado de oxidação. Ambos apresentam chumbo com carga mais 2. Tudo bem? Ó, repito, por que é mais 2 no primeiro? Porque o oxigênio é menos 2, ele está ligado a um chumbo só. Então, se o oxigênio está ganhando 2 elétrons, que é o que significa menos 2, um chumbo está dando 2. Portanto, a carga do chumbo é mais 2. Agora, no caso do chumbo com carbonato, carbonato tem carga fixa, sempre ganha 2 elétrons. Caso você argumente, professor, mas como é que eu vou saber disso? Olha, na aula o professor comentou com vocês, a gente fez o ânion carbonato, se bem me lembro. Tá ali, ó. Viu só? Tá aqui o carbonato. Eu fiz com você na aula. Então, o carbonato ele é um ânion fixo de carga menos 2. Sempre que houver carbonato, esse carbonato, que é um CO3 menos 2, estará ganhando 2 elétrons. Então, esse argumento não é muito válido não, né, querido? O professor mostrou isso para você na aula mesmo, agora antecipando um pouquinho a prévia da química inorgânica. E na química inorgânica também você terá que bases que são solúveis são bases apenas do grupo 1. As do grupo 2 são parcialmente solúveis. Então, ele diz que as substâncias 4 e 5 são praticamente insolúveis em água, tá certo? Porque o 4 é o hidróxido de chumbo, que é uma base com chumbo. O chumbo não está no grupo 1, na coluna 1, está na coluna 14. E os carbonatos que são solúveis em água são apenas os carbonatos da primeira família, ou seja, carbonatos de alcalinos. Como o chumbo não é um alcalino, ele também não é solúvel em água. Essas regras elas são memorativas porque são empíricas. Não existe uma fórmula ou uma teoria que nos leve e vá convergir nesse resultado. Você vai precisar memorizar quais são as bases solúveis em água e quais não são, quais são os carbonatos solúveis e quais não são. No entanto, isso vai ser visto com muita calma lá em inorgânica para você ter acesso fácil a esse saber.
Tudo bem? Resposta certa, letra E, realmente são substâncias praticamente insolúveis. Questão 14, diz assim: a elaboração de modelos permite correlacionar as estruturas eletrônicas e as propriedades das substâncias. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. O gás cloro é uma substância molecular, tá certo, porque o gás cloro é o Cl2. Com baixo ponto de ebulição e fusão, formada por ligação covalente. Tudo certo, tudo correto na primeira. Sabendo que a primeira está correta, você já arrisca duas alternativas e pula para 50% de chance. Cloreto de sódio é uma substância metálica. Muito errado, né, pessoal? Porque cloro é ametal, sódio é metal, metal com metal, ligação iônica. Muito errado. Dióxido de carbono é uma substância covalente. Lembrando que dióxido de carbono é CO2. Ponto de ebulição alto. Não. Substâncias covalentes moleculares têm pontos baixos. Gás carbônico é gás, né, pessoal? Não tem um ponto de ebulição alto. O seu bom senso já faria isso para você. Então você já conseguiria tranquilamente aqui eliminar esse absurdo. Magnésio metálico é metálica. Ponto de fusão alto, formando ligação metálica. Certinho, 1 e 4 estão corretas. Como a A não tem A4, a resposta já fica tranquilamente na letra B. Questão bem acessível, assusta porque é da CAF, mas bem acessível. Cloreto de magnésio iônica, tá certo. Ponto de ebulição e fusão altos, tá certo. E a ligação é iônica, tá certo. Porque é metal magnésio com ametal cloro, ligação iônica. 15. Na coluna da direita estão relacionadas substâncias. Associe adequadamente a coluna da esquerda à da direita. Achei. Sólido com alta maleabilidade e brilho metálico. Bom, primeiro, se é um sólido com alta maleabilidade e brilho metálico, querido, tudo que reluz para nós aqui é ouro. Então, sólido, alta maleabilidade, característica do ouro, dos metais, brilho metálico. Tem que começar ali com 2. Só sabendo que começa com 2, você já está com 50% de chance de acerto de questão. Gás com coloração esverdeada. A gente já conversou muito sobre isso. É o gás cloro. 3. 2 e 3, nem precisava saber também porque já está ali associado. Gás pouco denso e muito inflamável. Hidrogênio. Gás dos combustíveis de foguetes. O professor já mostrou para você várias vezes o hidrogênio explodindo, inclusive em aula. Ah, não mostrou, professor? Mostrei, pessoal. Tá aqui com elementos em ação. Mostro de novo para você. Olha o hidrogênio ali inflamável. Tá vendo? Olha ali a bolinha subindo. Olha a bolinha subindo. Subiu, explodiu. Tá aí, né? Então, hidrogênio inflamável. Substância condutora de eletricidade quando fundida só pode ser sal de cozinha, cloreto de sódio. 2351, 2351, resposta certa, letra E. Ok? 16, questão desse ano, bem fácil também. Diz assim: considere as afirmações abaixo sobre o óxido de cálcio. É um sólido branco, é bastante reativo com água, possui características metálicas. Desculpa, é um sólido, né? Bom, você já sabe que é um sólido de cara por uma coisa. Porque é iônico, né, pessoal? E se é iônico, tem altos pontos de fusão e ebulição. Portanto, só podem ser sólidos nas condições ambientes. E outra coisa, ele não pode possuir características metálicas porque é um composto iônico. Então, se tem característica de íon, tem que ser característica iônica e não metálica. Portanto, a 3 está errada, você já risca tudo que tem 3 e risca o que não tem, obviamente, 1. E é bastante reativo com água, infelizmente está certo, né? Eu sei que talvez tenha carecido um pouco de conhecimento, porque a gente não trabalhou em orgânica, mas óxidos de metais, quando reagem com água, formam bases. É uma reação bem efetiva, bastante intensa, e sim, eles são bastante reativos com água. Portanto, resposta certa da questão 16, que vai requerer um pouquinho de química inorgânica, para a segunda assertiva, letra D. O PF 17.
Sobre os átomos dos elementos químicos, preciso só tomar uma água porque assim de bate pronto fica difícil. Sobre os átomos dos elementos químicos, cálcio, fósforo é ótimo. Tô tapando a marca aqui para não comprometer. Cálcio e flúor. São feitas as seguintes afirmações. São conhecidos como alcalinos terrosos e halogênios, não calcogênios. Calcogênios é família 16, halogênios é família 17. Forma uma substância química representada por CaF2. Isso aí. Cálcio é mais 2, flúor menos 1, passa o 2 para cá, passa o 1 para cá. Vai dar CaF2, certinho. Errada a primeira, certa a segunda. Se a primeira está errada, você risca A e risca B. E se a segunda está certa, você risca a E. A ligação química entre esses dois átomos é iônica. Tá certo, porque é metal cálcio com não metal flúor. Iônica. Já acabou a questão, né? Viu como é fácil? Cálcio possui energia de ionização maior do que flúor, de jeito nenhum, né? A energia de ionização cresce para cima nas colunas e para a direita nas linhas, e o flúor fica bem mais para esse lado do que o cálcio. Então, flúor tem, obviamente, uma maior energia de ionização. Questão do Enem, questão 18, tudo bem? Questão 18, só para repetir 17 então, C. Vamos para 18, que está aqui embaixo. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se que muito tempo os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962 foi realizada uma reação entre xenônio e hexafluoreto de platina, e desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, no qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de flúor se ligam covalentemente, isso é importante, a um átomo de gás nobre com 8 elétrons de valência. Ao escrever a fórmula de Lewis para o composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Isso é bem importante, né, pessoal? Por quê? Você vai pegar xenônio, olha que fácil essa questão. Ele tem 8 elétrons de valência, então você desenha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu colocar com uma distribuição mais organizadinha aqui para ficar mais criativo para você. Assim, ó. Xenônio, vou colocar ó, 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E eu vou colocar um flúor aqui, outro flúor aqui. Desse jeito. Vamos fazer a ligação agora covalente. Ligou aqui, ligou aqui. E agora, contem comigo quantos elétrons o xenônio vai ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, ele expande seu octeto. E a questão do Enem só corrobora o que eu falei para você há pouco, na aula. Não dá para aceitar todas as ligações como estritamente, impreterivelmente ligações que obedecem ao octeto. Existem várias fugas do octeto e hoje em dia a gente percebe isso, como você mesmo está lendo aqui, dito pelo próprio Enem. Pessoal, então a resposta certa, letra C, 10 elétrons de valência para o xenônio. E observem que, quem é que obedece o octeto? Eu expliquei para você isso. Sempre o átomo mais eletronegativo. É sempre ele que vai obedecer ao octeto. Como o flúor é mais eletronegativo que o xenônio,
é o flúor que vai obedecer o seu octeto ou ter o seu octeto obedecido. Se você pensar assim, até que alguma regra nos mostre o contrário, explica a maioria dos fenômenos e combinações atômicas que nós temos. Tudo bem? 19. Uma pessoa sobrevive apenas uma semana sem água. 9.400 litros de água são necessários para produzir 4 pneus de carro, todos os anos. 10 milhões de pessoas morrem no mundo todo, metade com menos de 18 anos, com doenças que não existiriam se a água fosse tratada. Haja vista a importância da água para a vida, pode-se afirmar que ela é uma substância composta, né, pessoal? Não é simples, é H2O, são dois elementos diferentes, então é uma substância composta. É formada por ligações covalentes e não conduz eletricidade quando pura. Tá certo, só isso, simples assim. Por quê? Porque substâncias covalentes não conduzem eletricidade, a não ser que sejam ácidos ou carbono, grafite e grafeno. Não sendo isso, não conduzem eletricidade. A água da torneira não é pura, a água do chuveiro não é pura, a água da poça não é pura, por isso que elas conduzem eletricidade, porque são soluções com eletrólitos, que são íons livres dispersos capazes de serem conduzidos para um lado ou para outro, gerando corrente elétrica. Tudo bem? Possui ponto de fusão igual a 100 graus Celsius e 1 atm. Ok, o seu de ebulição, não de fusão é 0. Na reação química com gás carbônico obtém produto uma base. Não. Não metais formam ácidos, não bases. Gás carbônico e água formam o ácido carbônico e não uma base, né, de carbono. 20. Um dos ácidos mais relevantes da indústria química é o ácido perclórico, que é utilizado na fabricação de explosivos por ser forte agente oxidante. Então, forte oxidante é agente oxidante. Na produção de herbicidas, em exames de precipitação seletiva de mucoproteínas e etc. Em relação à sua fórmula estrutural, é sabido que ela apresenta. Bom, essa questão é um pouquinho mais difícil, que vai requerer que o aluno tenha noção da fórmula estrutural do ácido perclórico, né? Ou seja, você vai precisar de um pouquinho de química, pensemos assim, química inorgânica. Deixa eu ampliar aqui para você, acho que agora fica mais fácil de enxergar. A fórmula do ácido perclórico é essa aqui, ó. Tá, pessoal? HClO4. Nos ácidos inorgânicos, o hidrogênio sempre está ligado ao oxigênio, salvo algumas raras exceções com fósforo e arsênio, que geram lá o ácido pirofosfórico, metafosfórico e ortofosfórico, que conversaremos depois, lá na inorgânica. De resto, esse hidrogênio que você está vendo aqui, ele sempre fica ligado aos oxigênios. Então você vai ter 4 oxigênios assim, e um dos oxigênios vai ter ligação com o hidrogênio. Lembrem que o cloro, ele tem 7 elétrons, então você vai desenhar 7 elétrons aqui. O oxigênio tem 6, então você desenha 6 aqui. E o hidrogênio apenas 1, já desenhei um elétron do hidrogênio ali. Bom, desse modo, você vai ter aqui, ó, ligação dupla aqui para o cloro e o oxigênio. Deixa eu só arrumar aqui os elétrons do oxigênio, que eu botei no lugar errado, tá? Para ficar mais fácil aqui para você. Deixa eu tirar aqui. Fechou? Prontinho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai ter ligação dupla aqui dupla aqui e simples aqui. E mais uma simples aqui. Mas, professor, daí o cloro vai... Sim, querido, o Enem te explicou isso também agora. Não dá para trabalhar de forma crítica, sabe? Essa acriticidade acerca do octeto, ela não é, hoje em dia, mais aceitável. O octeto tem falhas. Ele obedece, ou é obedecido apenas nos elementos mais eletronegativos, que são os elementos das pontas, como você bem está vendo aqui. Exceto, obviamente, o hidrogênio, né? Caso o oxigênio. Então, o que acontece, pessoal? Os oxigênios precisam de 2 elétrons, são mais fortes que o cloro,
vão pegar, portanto, elétrons do cloro. E sim, o cloro vai expandir seu octeto, aqui ele vai ficar com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons de valência. Sim, como você viu agora na questão do, enfim, xenônio ali pelo Enem. Certo? Então o grande problema nessa questão é saber que o hidrogênio está ligado ao oxigênio das pontas e não ao cloro no elemento central. Então ele vai ter ali uma ligação simples, apenas uma covalente simples, né, que é a ligação, duas ligações covalentes simples, na verdade, né, que são essas ligações aqui, tá, pessoal? Esta e esta são duas ligações covalentes simples, e só com isso você já mata a questão, resposta certa da 20, letra C. Bom, precisamos conversar sobre isso aqui. Essa questão é uma questão que tem um probleminha. Segundo o gabarito, eles falam em coordenadas, é discutível isso hoje em dia, a gente pode conversar. Não está certo isso, né, repito. Para não explicar que há expansão do octeto por parte do cloro, antigamente se dizia então que o cloro fazia ligações dativas, desse jeito, que são as ligações também chamadas de coordenadas, sabe? Só que, repito, pessoal, isso não é mais aceitado, não é mais um modelo, né? Então isso tem que ser revisto, e essa questão é uma questão duvidosa, não pode ser mais apresentada assim, e essas ligações dativas, elas corresponderiam às ligações duplas que você tem efetivamente aqui, tá vendo, com o cloro, certo? Então, o correto seriam 3 ligações duplas e não 3 ligações coordenadas, tá? Então, tá aqui feito o desabafo do professor, ok? Não está correto mais isso, hoje você tem que trabalhar com ligações duplas. Se a sua prova cobrar isso, a gente pode requerer algo ou tentar fazer algum argumento, porque não é mais trabalhado com ligações dativas. Tudo bem? Não se trabalha mais com ligação dativa, pelo menos comumente. Bom, próxima questão, já a questão de número 21. Sobre o composto desenhado... Opa, desculpa. Quando chegou ao seu laboratório, a princesa Jujuba ficou desesperada com algo que viu no quadro utilizado pelo mordomo Menta. Veja, tá lá a representação. Sobre o composto representado, então lá você tem justamente o quê? Um carbonato, né? Faltou lá uma carguinha de -2 nesse carbonato que você está vendo ali no quadro, né? Sobre o composto desenhado, ali fechou. É correto afirmar que, letra A, representa um ácido. Não, para representar um ácido tem que ter o hidrogênio, que o hidrogênio é o que representa um ácido, né? Representa um sal ácido de hidrólise básica. Não, pessoal, para ser um sal ácido, ele tem que ter uma hidrólise ácida e não básica, né? Já é um erro nesse, a não ser que seja uma questão, quem tenha feito seja muito antigo e chame sal básico de sal ácido, sal que tem hidrogênio como cátion também, o que hoje em dia a gente sabe que não é mais utilizado. Tá? Mas não é um sal, não está aparecendo metal ali, para ser sal tem que ter metal e o não metal. É estável e não apresenta carga elétrica. Está faltando uma carga elétrica ali, né, pessoal? Você está vendo que aquele oxigênio, por exemplo, que está lá em cima, ele não está completo, ele teria que estar completo. Então tem um erro nesse quadro ali, ok? Apresenta um erro na sua estrutura, uma vez que o carbono e o oxigênio estão em quantidades incompatíveis com as ligações químicas possíveis. Muito certo, primeiro, porque o seu carbono está fazendo aqui 5 ligações, ele não pode fazer 5 ligações, ele tem apenas 4 elétrons, e os oxigênios, esse oxigênio aqui, ele está sem o seu... Ele está com mais elétrons do que ele pode, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons aqui. A não ser que esse oxigênio estivesse fazendo aqui uma ligação dativa, representada antigamente, mas repito, não pode ser mais usada ligação dativa, né? Não sei quantas vezes eu tenho que dizer isso. É uma representação muito velha, já está em desuso e tal, a gente não utiliza mais habitualmente. Então o oxigênio ali estaria extrapolando as suas ligações e o carbono também. Então está errado, porque os átomos estão em quantidades incompatíveis. A letra D é uma afirmação correta, está errado, porque as ligações têm quantidades incompatíveis na molécula.
Letra E. Apresenta um erro na estrutura uma vez que o carbono e o oxigênio, por serem ametais, não podem fazer. Não, claro que podem. Podem sim. Fazem ligação covalente. Então você consegue eliminar isso já de cara. Então, de novo, por que não é um ácido? Porque ácidos começam sempre com hidrogênio, desse jeito, tem que ter hidrogênio. Sal ácido é um sal que tem uma hidrólise ácida, tá? Então, quando você joga em água, ele acaba quebrando a água, ioniza o ácido, né? E produz, se ele for um sal ácido, produz ácido, pH ácido. Então a hidrólise a gente chama de hidrólise ácida, não básica, né? Por isso que é um sal ácido. É estável? Não, não é estável, porque as cargas não estão representadas corretamente. E então a resposta correta é que tem um erro, haja vista que os átomos não estão com quantidades compatíveis de ligações covalentes que deveriam estar fazendo. O carbono tem que ter 4, o oxigênio tem que fazer 2 e assim por diante. 22. A ligação química existente entre átomos de cloro na estrutura do gás cloro, muito fácil, né? Cl, aqui estão os elétrons, aqui está a ligação covalente, e você tem ali uma ligação covalente simples. Cada cloro tem lá seus 7 elétrons, e você tem uma ligação simples. Como é entre átomos iguais, é uma ligação covalente simples apolar. Simples apolar, resposta certa. Letra D. 23. A configuração eletrônica 3s2 representa elétrons da camada de valência de um elemento químico. Bom, pessoal, quem termina em 3s2 tem que estar na linha 3 e na segunda coluna. Linha 3 e coluna 2. E linha 3 e coluna 2 é o magnésio, né? A gente já fez bastante isso usando tabela periódica. Este elemento combina-se com o elemento B, que apresenta número de massa 80 e número de nêutrons 45. Bom, então é bem fácil descobrir quantos prótons ele tem, né? Basta você pegar e fazer uma continha. 80 menos 45 vai te dar um número de 35, né? Porque, veja, massa igual a prótons mais nêutrons. Se a massa é 80 e o número de nêutrons é 45, os prótons serão vistos a partir de 80 menos 45, que é 35. E o elemento de número atômico 35 é o bromo. 35. Prontinho. Então, ligar um magnésio, deixa eu ampliar aqui para você, ó. Magnésio com bromo é muito fácil. Magnésio é mais 2 e bromo é menos 1. Você faz uma regrinha da tesoura, passa para cá, passa para lá, e você vai ter MgBr2. MgBr2, resposta certa, ligação iônica, fórmula AB2. Iônica AB2, letra C. Questão 24. O selênio, quando combinado com enxofre, forma sulfeto de selênio. Cuidado, tá, pessoal? O selênio é um não metal. Tá? Substância que apresenta propriedades antifúngicas e está presente na composição dos shampoos. Tá, então ele vai formar isso aqui, ó, sulfeto de selênio. Qual o tipo da ligação química existentes entre enxofre e selênio? Veja, se o selênio é um não metal e o enxofre é um não metal também, não metal com não metal só pode ser uma ligação covalente. Bem fácil, bem simples a questão. 25, parece ser difícil, mas só assusta. Analise o gráfico que mostra a variação da eletronegatividade em função do número atômico. Devem unir-se entre si, por ligação iônica, os elementos dos números atômicos. Pessoal, basta você ver ali as proposições dadas na questão, quais unem metais com não metais. 17, por exemplo, está aqui, ó, é o cloro. Então você pode pegar a tabela, colocar a sua tabela do lado, se for o caso, assim procurar o número atômico em questão, se você quiser. Né? Então você vai procurando a tabela, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do lado a questão. Vamos ver. Ó, consegui. E vai procurando, tá vendo? Ó, 17 é o cloro e 35 é o bromo.
Cloro com bromo não pode, é covalente. 69, quem é o 69? Vamos lá, 69 é o... Deixa eu puxar para cá a tabela. 69, achou 69 já aí mais rápido que eu? Não, tá para cá. A pessoa é bem pateta. Tá ali embaixo. Aqui tá o Túlio, 69, tá vendo? Deixa eu puxar aqui para você. Então é um metal. O elemento 69 é um metal. Tá, vou colocar ali para você. Ó. 69 é o Tm, Túlio. Assim. E o 70 seria também, tá aqui o itibério, né? Seria um elemento metálico também. Então você tem metal e metal, metal e metal, ligação metálica. Tá errado. 17 você já viu, é cloro. E 57 você tem ali o lantânio. Opa, cloro com lantânio pode ser. 15 é fácil, é o fósforo. E 16 é o enxofre. Fósforo e enxofre, não metal e não metal, covalente. 12 é o magnésio e 20 é o cálcio, metal com metal, metálica. Então a única alternativa que mescla um metal com não metal é a letra C, e a letra C é o que você vai ter aqui na questão de número 25. Então esse gráfico assusta você porque parece que você tem que descobrir alguma coisa muito profunda, muito complexa, e na verdade não passa de um simples exercício básico de detecção de metais e não metais, né, pessoal? Tá aí, prontinho, não foi difícil. Agora, quer falar de questão difícil? Tem que falar da 26. A 26 é terrível, terrível, dá pra ver só porque é uma questão do ITA, né? Então eu deixei propositalmente ali pra você, para ver se você, enfim, consegue resolvê-la. É uma questão que estritamente é feita com aquele diagrama de Van Aert, que é o que eu mostrei para vocês, né? Então vou trazer aqui para você, de novo, que foi visto em aula, para a gente conversar sobre o diagrama. Tá aqui o diagrama de Van Arkel. Aqui. Ó. No diagrama, você tem esses 3 pontos. Então era uma questão que não adianta, você teria que saber do diagrama para resolver. Tem que saber que aqui em cima é iônico, tem que saber que aqui é o metálico e que aqui é o covalente. Não adianta. Essa parte aqui seria um covalente apolar e essa aqui um covalente mais polarizado. Tem que saber que o eixo Y é a variação de eletronegatividade e tem que saber que o eixo X é a média algébrica entre os valores das eletronegatividades. Porque assim você vai saber qual é o setor. Ó. Se for nesse setor, é bem covalente. Se for nesse setor, vai ser bem metálico. E se for nesse setor, vai ser bem iônico. Então você vai ter que testar todas as alternativas ali para descobrir qual deles vai apresentar um elemento com maior caráter covalente. Tá? Então vamos pensar um pouquinho, vamos ler a questão. O diagrama de Van Arkel apresenta uma visão integrada das ligações químicas de compostos binários, representando os 3 tipos clássicos das ligações nos vértices do triângulo. Os vértices esquerdo e direito da base correspondem respectivamente aos elementos menos e mais eletronegativos, enquanto o vértice superior do triângulo representa o composto puramente iônico. Então foi exatamente o que o professor acabou de falar para você. Você teria que se dar conta que aqui é metálico. Deixa eu fazer aqui a correspondência. Nível da questão impossível, né, pessoal? Metálico, covalente e iônico. Ok? Bom, vamos lá. Com base no diagrama, assinale a opção que apresenta o composto binário de maior caráter covalente. Bom, tá aí, feito estrago. Você vai ter que fazer as combinações para ver, associando aqui, ó, a média da eletronegatividade com a diferença das eletronegatividades, qual deles vai ficar mais para cá, mais para essa região. Uma sugestão é, já marquem os elementos que se encontram mais para aquele lado. Isso é uma obviedade. Se você unir elementos que estão mais para esse lado, é óbvio que a extrapolação dos valores vai dar mais para aquele lado. Né?
Então, eu vou fazer direto aqui já com os dois elementos que estão mais para esse lado, que são oxigênio e flúor, evidentemente. E aí a gente vai fazer a continha, ó. Diferença da eletronegatividade de oxigênio e flúor. Vamos lá. Flúor é o máximo, né? Então, tentando fazer uma escala aqui por alto, porque tá bem ruim mesmo. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Vou colocar ali para o flúor 4. Flúor um valor de 4. Oxigênio fica ali quase no 3,5. Vou colocar, ó, oxigênio 3 e 4. Isso vai dar uma diferença de eletronegatividade de 0,6. Então você vem aqui na diferença de eletronegatividade. Deixa eu colocar aqui para você, linha, colocar lá pontilhadinha. Ali, estilo da linha pontilhada. Você vem em 0,6, ó, que é um pouquinho acima. Olha como é difícil, tá vendo? 0,6. Tem que ficar aqui nessa linha, que é a linha do 0,6. É uma questão do ITA, né, pessoal? Você queria o quê? Agora, no eixo X, você tem a média das eletronegatividades. Então você vai ter que fazer o valor médio. Vamos lá. Ó, eletronegatividade média. Vai ser 4 mais 13,4 dividido por 2. Isso vai te dar quanto? Vamos lá, vamos fazer uma conta por alto aqui. 4 mais 13,4 é bem fácil, vai te dar 7,4. 7,4 dividido por 2, bem fácil também, vai te dar 13,7. 3,7. Então você vai vir aqui em 3,7, vamos pegar aqui a setinha, 13,5, 13,7 só pode estar aqui, tá vendo? E marcar. Pronto. Então o seu ponto vai dar bem aqui, que é justamente bem próximo do valor do covalente, que é o que ele está te pedindo. Mais próximo que aquele ali, impossível. Resposta certa, letra E, onde você tem que extrapolar a diferença de eletronegatividade pela média algébrica das eletronegatividades da ligação. Uma das questões mais difíceis que eu já vi ultimamente, porque ninguém fala de diagrama de Van Arkel. Mas eu estou batendo em cima disso porque eu acho que alguém vai desenterrar isso do inferno e vai trazer para você. Não de uma maneira tão seca quanto o ITA, mas de uma forma explicando os eixos, talvez, e pedindo para que você extrapole os pontos no diagrama. Então o professor já te ensinou isso, fez uma questão para te mostrar como é que é, fez o exemplo na aula de caráter iônico e caráter covalente, e eu espero que eu tenha te ajudado. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Voltamos. Queridos, eu espero que eu tenha auxiliado vocês com esse tema. É um tema bem plural, como vocês viram, um pouco mais exaustivo, um pouquinho mais desgastante, mas extremamente importante. Portanto, eu peço que, caso tenha havido alguma dúvida, caso haja alguma questão a ser esclarecida, me manda ali na nossa marcação de plantão, manda o aviso, eu te espero e respondo para você ali no nosso plantão por Skype, como a gente está procedendo. Tudo bem? Espero ter auxiliado vocês, tirado a maioria das dúvidas acerca do tema. Nos encontramos na próxima aula, né? Muita saúde, bastante responsabilidade agora. E fique em casa, evidentemente. Um grande abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!